Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Eu agradeço a cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho, agradeço a cada um que tira um pouquinho do seu tempo para investir nesta vertente, podemos dizer na vertente do oculto, podemos dizer na vertente do conhecimento sobre o esoterismo, o conhecimento sobre a tradição esotérica do Ocidente. Sempre comentamos com todos vocês que temos alguns propósitos nessa caminhada. Talvez o principal deles é perpetuar o conhecimento sério a respeito das tradições iniciáticas ocidentais. Aquelas, como terminamos no episódio passado, a respeito dessas caminhadas de uma mútua troca que há entre elas e que, se não fossem essas vertentes tradicionais, nós não teríamos um acesso, talvez facilitado, como é hoje em dia, sobre essa caminhada tradicional que há no Ocidente. Essa caminhada tradicional, que nós intitulamos no nosso projeto A História da Luz, sim, intitulamos essa caminhada como o processo da história da luz, falar desse contato que há entre o ser e aquilo que há de mais refinado que é acessível a ele, que é o contato com o sopro do santo. A tradição cristã chama de o Espírito Santo. Os cabalistas chamam de o sopro do santo, ou seja, Ruach HaKadosh. Esse contato que há é o mais refinado que nós podemos ter em mente dentro da nossa busca a respeito daquele contato com o que há de mais sagrado aos seres, ou seja, aquela parcela do divino que habita o seu interior. Se fala sobre essa câmara oculta que há dentro de nós, deste contato que nós temos com essa chama sagrada, com essa chama do divino, e que permite esta vivacidade do contato do divino diuturnamente aos que são desejosos deste contato. O nosso projeto, meus caros, é feito para estes. Não temos inúmeros sectos, poucos prosélitos, mas de todos os que estão conosco são valorosos buscadores de uma senda da autorrealização, ou seja, uma caminhada de autoiniciação. Para isso buscamos, obviamente, caminhadas iniciáticas sérias dentro da tradição esotérica ocidental. Como encerramos no episódio passado a respeito das iniciações no Ocidente, percebemos nessa caminhada, neste contato que há entre nós e a tradição, uma afinidade, uma facilidade com essas caminhadas. É óbvio, existem inúmeras caminhadas. Sou franco em lhes dizer que eu não vejo em outras caminhadas, além destas três, as quais citamos, um contato com o processo de reparação, de restauração do ser, ou seja, de uma reintegração particular. O contato da reintegração, dessa reparação, dessa restauração, ela é necessária para que em determinado momento todos nós nos encontremos lá naquele primeiro portão de Saturno. Está parecendo papo de louco, mas quando tratamos da teoria, da doutrina da reintegração dos seres, obviamente fundamentada na obra de nosso mestre passado, Martinez de Pasquali, e ancorado fidedignamente na obra de nosso mestre Louis-Claude Saint-Martin, que hoje, há 281 anos atrás, 18 de janeiro de 1843, nosso mestre nascia
na Amboise. Vejamos, essa caminhada tradicional, ela é ancorada para que torne-se realizável, ou seja, que o processo da caminhada seja facilitado para a nossa compreensão objetiva e subjetiva. Essa caminhada, ela é fundamentada tradicionalmente pelas 4 ciências sagradas. Então hoje, meus caros senhores e senhoras, iniciamos a série de episódios de aprofundamento a respeito das ciências sagradas. Como sempre digo, aos que são novos, que chegam agora, retornem, busquem no YouTube as nossas playlists, vocês verão a playlist do número 1 e 2, são temas básicos para a nossa instrução e para nosso conhecimento dentro do projeto A História da Luz. É claro, nós precisamos trazer esses pontos em primeiro momento facilitados. Atualmente estamos nos episódios aos quais nós chamamos de aprofundamento. Encerramos no último episódio o aprofundamento das tradições iniciáticas do Ocidente, ao qual nós trazemos 3 vertentes e mais uma vertente que sintetiza as outras 3, o seu corpo. E hoje, então, retornando a esse ponto, começamos os episódios de aprofundamento a respeito das ciências sagradas. Essas ciências, meus caros, como já foi exposto para vocês lá nos episódios, na playlist a qual nós chamamos de temas básicos, vou só conferir aqui o nome delas, mas se eu não me engano é esse o tema que nós damos, o título que damos, digo, História da Luz, temas de instrução básico e temas principais básicos. Seriam as playlists 1 e 2 no YouTube. No Instagram, para aqueles que gostam de assistir os vídeos, está lá no ícone dos Reels, e são os primeiros 6 episódios, se eu não me engano, tá? Mas busquem no YouTube, aproveitem, já se inscrevam, já ativem as notificações lá no ícone de todas, né? E, como se diz aqui, a parte do jabá, né? Façam aquilo que estiver ao desejo de todos vocês, mas pelo YouTube tudo fica muito bem organizadinho. Vão lá, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações sempre que os vídeos estiverem postados ou algumas atualizações são feitas por lá também, além do próprio Telegram, no nosso canal A História da Luz, e aqui, é lógico, pelo Instagram, onde semanalmente transmitimos os nossos episódios em primeira mão. Sigam todas as plataformas, se desejarem. Se desejarem também, compartilhem esses links, esses contatos com aquelas almas, com aqueles buscadores afins. Aproveito aqui também para agradecer, atingimos o número de 100 inscritos no YouTube, o que para nós é uma grande vitória, sabendo que existem 100 interessados nesse ponto, também nos engrandece, nos alegra essa caminhada feita com todos vocês. Também agradeço a cada um dos que nos passam seus feedbacks durante a semana, que entram em contato, elogiando ou também expondo suas críticas construtivas, né? Até hoje podemos dizer que as críticas destrutivas não chegaram até nós, mas se elas existem, por favor, sejam francos. Não queremos incorrer em erros e repetições. Então, como é de nosso hábito, quero fazer aqui a nossa prece de abertura do episódio de hoje, trazendo agora de uma forma muito mais rebuscada, detalhada, as ciências sagradas
com um retorno necessário. Então eu peço ao grande Deus, aos mestres cósmicos da fraternidade branca, a Yeshua, o iniciado perfeito, que é o Cristo, a Ruach HaKadosh, o sopro do santo, o Espírito Santo, como chamamos, as luzes crísticas emanadas de Hod, de Elohim Tsavaot, dos Beni Elohim, do arcanjo Micael e da presença sempre constante do docílimo, muito caro Anauel. Eu suplico humildemente que façam com que nosso trabalho esteja entre a senda justa que medeia entre Jaquim e Boaz e que nossa língua seja sempre equilibrada nesta mesma senda com os preceitos da beleza, da bondade e da justiça. Que assim seja. Declaro aberto, então, essa nova série de episódios do projeto A História da Luz, o aprofundamento sobre as ciências sagradas. É uma série de... agora não me recordo quantos episódios estão escritos, são cerca de 11, 12 episódios. Sigamos, avancemos, ou avancê. Meus caros, retornaremos neste novo momento, neste novo capítulo de nossa saga do projeto A História da Luz, ao assunto das tão instigantes ciências sagradas, apresentando agora, nesta retomada, alguns detalhes sobre essas ciências que tanto nos engrandecem com o conhecimento que apenas elas nos possibilitam. Aos que não se recordam mais sobre o que já tratamos a respeito destas, ou ainda não sabem quais são estas ciências que são, então, apresentadas por este nome, nós vamos, antes de mais nada, expor no episódio de hoje alguns pontos sobre as suas fundamentações e também sobre algum conhecimento necessário para melhor compreendê-las ao longo dos próximos episódios. Volto a expor aos senhores e às senhoras da necessidade daqueles que chegam agora de retomarem aos nossos episódios iniciais, aos quais nós expomos de forma rápida, básica, sempre com uma linguagem o mais acessível possível que o meio iniciático possibilita. Eu sugiro que retomem os episódios iniciais, onde expomos isso tudo de forma bem básica. Aqui talvez a linguagem já chegue, dentro, é lógico, do nosso merecimento, a um certo aprofundamento que possa beirar o subjetivo, a redundância, de forma que não seja de tão fácil digestão. Mas avancemos. O tema de estudo, que então é aqui proposto, possui uma amplitude tamanha que não teríamos uma quantidade a princípio definida de episódios que seriam necessários se desejássemos expor detalhadamente sobre o pouco neste particular ao que já tivemos acesso dentro destes 4 imensos monolitos que fundamentam as bases de todas as tradições sagradas conhecidas do passado e do presente, e desejo muito que fundamentem as que serão então surgidas ainda no futuro também. Sendo francos, sendo otimistas, mesmo que isso fosse de nosso desejo, não teríamos capacidade de detalhar com profundidade este assunto sem o uso de redundâncias, de repetições e de alguns vácuos despropositados. Abordar este tema pede, da parte de qualquer um que assim os deseja abordar, do verdadeiro aprofundamento nelas, com uma total disposição e da continuidade de busca por conhecimento, algo que, em nossa opinião, seria ou equivaleria a uma espécie de sacerdócio. Caso contrário,
o caminho aqui se fará confuso e desconexo. Devido então a estes pontos, revisitaremos este assunto que já foi por nós abordado de forma básica em vários episódios anteriores do nosso projeto, onde, como eu disse, estão lá nas playlists 1 e 2 do YouTube, ou se não, nos primeiros 6 ou 8 episódios nos Reels do Instagram. Isto tudo lá anteriores, bem no início das nossas transmissões. Desejando que não seja pela curiosidade que este caminho se apresente a vocês, mas sim pela verdadeira busca do conhecimento das arcanas artes. Então, caros ouvintes, vamos lá? Nos acompanhem mais essa jornada? Pela nossa busca, lhes lembramos sempre que todo feedback é útil, necessário em nossa caminhada junto a vocês, onde o presente projeto humildemente busca os auxiliar os seres na caminhada junto à senda da autorrealização e da justa e perfeita busca pela iniciação tradicional ocidental. Como deve ser. Meus caros, ao falar das ciências sagradas, a questão resumidamente se aplica sempre da dimensão do eterno até a infinitude. Retornando. Ao falar das ciências sagradas, a questão resumidamente se aplica sempre da dimensão do eterno até a infinitude. Aqui não falamos apenas do que se avista, mas também daquilo que se teorizou, se teoriza e se teorizará sobre tal assunto no Ocidente, como habitualmente é feito em nosso projeto. E, segundo a profundidade esotérica que o assunto permite explorar, falamos de toda a criação universal nessa abordagem sobre as ciências sagradas. A grande obra universal nos aponta, por meio destas 4 ciências sagradas, os veículos, os mecanismos, as ações e os conceitos que se originaram e que permitiram os resultados de todo um contexto que foge das nossas noções de espaço e de tempo. E aqui, francamente, lhes diremos que seria redundante falar e apontar isso se por acaso tivéssemos mantido a nossa lucidez edênica, a lucidez da nossa situação original, com o auxílio ao mesmo tempo de uma pureza ingênua e infantil e da altivez de espírito próxima dos anciões em nossos corações e mentes. Mas, caídos e ainda repletos daquele sentimento de perda, perdemos também as profundas conexões com esta realidade, onde a possibilidade de acesso até a compreensão dos veículos, dos mecanismos, das ações e dos conceitos originadores eram tão naturais ao ser edênico. O espaço e o tempo, situações deparadas pelo homem após a sua queda, ou melhor dizendo, após a ação que o tornou então manifestado, surgem para medir eventos próprios da matéria, e ambos possuem uma utilidade indubitável para que a vida física e material aconteça da forma como a conhecemos, e para a manutenção do mundo fenomênico, que essa manutenção seja garantida com efetividade graças a este mesmo espaço e tempo. Ou seja, a partir do momento em que nós caímos no mundo onde tradicionalmente se diz, no mundo onde existe pai e mãe, nós perdemos um contato com as inteligências superiores, as quais eram contatos facilitados para nós. Esse é o drama da queda do Éden no mundo da manifestação.
É assim que acontece aqui na manifestação, e destas situações não conseguiremos fugir. E é claro que falamos aqui de fugir em vida dessas situações. Não utilizar esses meios, convenhamos, seria como retornar ao momento na história dos tempos em que não existia roda, ou fogo, ou lâminas, ou, mais precisamente, seria retornar ao momento onde as águas de cima ainda estavam unidas com as águas de baixo e o Espírito de Deus pairava sobre elas. Assim, a necessidade de perceber os eventos, relacioná-los com as medidas de espaço e de tempo, ajudou e muito na evolução do homem caído para homem moderno. E não nos resta dúvida sobre tal, pelos visíveis progressos presentes e efetivados no espaço e no tempo aqui no mundo das formas. Mas isso ainda não apresentava ao ser o mudo em sua completude. Apenas facilitaria a sua rápida compreensão do plano físico. E mais, somente serviria a compreensão sobre aquele todo que ele teria então observado, de tudo aquilo que é objetivo. Logo, facilitaria uma visão parcial da manifestação fenomênica. Algo que talvez para aquele ser daquela época já era demais para ser captado e compreendido pelos seus sentidos ainda pouco despertos. Se o ser fosse buscar aquele algo a mais, situação que certamente ocorreu lá atrás, intencionando relacionar espaço e tempo com aquilo que ele sente ou intui, ele já perceberia que espaço e tempo são relativizados por essas experiências. E aqui já saímos da materialidade e se apresenta ao ser uma novidade, que é o fenômeno da imaterialidade. E essas relações se desenvolveram, então, de uma forma mais aprofundada, com o ser tendo as suas faculdades saindo da objetividade e partindo para a subjetividade. E é exatamente nela, na subjetividade, que a mente do ser precisa, por necessidade, encontrar amparo para compreender do que tratam as ciências sagradas e onde aplicam-se as suas devidas correspondências com as leis universais. Se não for assim, ou se ao menos o ser não desejar ardentemente desenvolver esse apreço pela subjetividade, este ser estará em um caminho equivocado e perderá um tempo que poderia ser aplicado com alguma outra atividade qualquer no espaço material que assim ele desejasse habitar. É necessário sempre lembrar que essas faculdades, mesmo sendo e estando disponíveis a qualquer momento e para qualquer um, seja ele homem ou mulher, estes mesmos seres precisam, antes de mais nada e de uma forma muito sincera, desejar com todo o ardor dos seus corações e com pureza de intenções manifestar o desprendimento de seus corpos e mentes da fixação demoníaca causada pela floresta dos erros, pelo jardim das aflições, que é essa materialidade e sua vil densidade que ilusoriamente confundimos com realidade e com presença. Este desprendimento não significa não habitar mais nela, na floresta dos erros, mas, do contrário, é necessário sim perceber todas as armadilhas e tentações que a realidade deste jardim das aflições irá te apresentar diuturnamente. Sophorum lapis non datur lupis. A pedra filosofal não é dada aos lobos. Se busca conhecimento das ciências sagradas com intenções vis e sacrílegas, saiba que nunca
terá verdadeiramente acesso a elas. A própria corrupção presente no coração daquele que busca o conhecimento das leis fundamentais da criação gera o desencontro com o tesouro da gênese da criação. Desde o momento da sua história, onde o ser humano buscou internalizar e ritualizar a natureza das coisas, sua faculdade da subjetividade lhe auxiliou em avanços nunca antes conquistados. Da noção de respeito aos seus sentidos, de frio e de calor, de fome e de saciedade, até a do aperfeiçoamento de objetos corriqueiros do cotidiano, o ser chega ao ponto em que adquire a capacidade de interiorizar-se para, por exemplo, acordado, ver e repetir a experiência, ver-se repetir a experiência de um sonho, ou de retomar pela lembrança a uma memória qualquer em momentos que dela precisa. Sua capacidade intelectual, aos poucos, foi ganhando força e forma, e, pouco a pouco, com o desenvolvimento de uma linguagem e com as repetidas expressões de relações de vínculo natural ou artificial, o ser humano que aprendeu a saber começa a saber que sabe e logo aprende a saber, lembrar e imaginar. E por meios mais subjetivos, cria a resposta a situações que existem apenas em sua mente, que vão desde o simples planejamento do dia seguinte ou ao de criar um hipotético novo recurso tecnológico. O homem então imagina, pensa, intelige. Surgem então as situações subjetivas que podem nunca acontecer, mas que de repente acontecem, e assim ele intui. São inúmeros processos que o conduzirão de forma automática até reflexões sobre a natureza, sobre o próprio ser e, magicamente, sobre o divino. Abordar o conhecimento do divino e sua subjetiva presença na natureza, sem dúvida, pediu aos seres uma grande capacidade de abstração, levando-o a relacionar a divindade ao homem e este ao universo. Tratar das ciências sagradas, como dito no início deste episódio, é tratar de ciências e de leis que estão na origem da grande obra universal. Seria a petulância de qualquer autor ou sistema atribuir a elas origem humana, mas tratar da sua síntese mais completa até hoje por nós conhecida, sim, podemos sim ousar atribuir essa origem ao homem. Mesmo sendo ainda hoje impossível, ou ao menos incerto, que consigamos fazer isso de maneira precisa e inequívoca a respeito da sua datação ou mesmo da sua autoria, sabemos que todas essas ciências e leis não foram interpretadas e decodificadas por pessoas únicas, mas sim o foram por coletividades vestidas na roupagem de tradições, de agrupamentos e de escolas que existiram por milênios nos diversos pontos do orbe, que, de eras em eras, de raças e raças, mostraram sua presença. Por elas e com elas, o sublime arquiteto dos mundos criou e ordenou o espaço e o tempo primordiais pelo uso das leis que originaram as ciências sagradas. E vejam bem, espaço e tempo que diferem e muito deste espaço e tempo que conhecemos hoje. Foi neles, espaço e tempo primordiais, que a matéria aos poucos foi sendo organizada, condensada e refinada por meio de uma hierarquia de forças necessariamente idealizadoras, criadoras, formadoras e manifestadoras. Devido a este detalhe então exposto,
não podemos atribuir a sua origem ao ser humano, pois as ciências sagradas são fundamentalmente as leis, as regras, os princípios originadores da ordenação do caos primordial, feitos por ninguém menos do que pelo próprio Criador. E, se não foram executadas por ele próprio, o foram executados por algum ser de alguma hierarquia muito específica, como sugere Böhme na continuidade da sua visão pelos martinistas. Agora, a contextualização das ciências sagradas e das leis com as razões humanas, por nós conhecidas nas variadas situações e especulações de referencial entre o natural e o artificial, sim, estas sim possuem origem, métrica, linguagem, cheiro, cor, sabor, que denunciam o humano por trás. Ainda mais um pouco sobre as leis naturais e sobre o que falamos há pouco, essas leis obedecem princípios cósmicos, que para o homem ainda são desconhecidos e que são os verdadeiros originadores dessas ciências sagradas que realizaram a grande obra. Seria provável que o Criador tenha criado estes princípios, ou que estes princípios também tenham criado o Criador, como nos diz o grande místico, nosso grande mestre do passado, Valentin Thomberg, Deus não é objeto do conhecimento. Por tratarmos de princípios de uma realização que possuem características eternas e infinitas, não podemos nos permitir vulgares divagações sem respaldo no conhecimento destes princípios cósmicos, geradores e realizadores. Mas, ao sermos tentados em compreender sua origem e existência e nos depararmos com a existência negativa da divindade, saibam que sobre a prática desta espécie de busca existem advertências sérias e tradicionais que alertam sobre os riscos e que não incentiva ninguém a seguir nesta caminhada, pois, se não compreendemos Deus e nem seu tempo, muito menos compreenderemos seu espaço e nem mesmo ousamos imaginar seu tamanho. Como estaríamos, então, preparados para empreender buscas relativas sobre suas origens? Volto a citar Valentin Thomberg. Deus não é objeto do conhecimento. Sem uma subjetividade consistente em nossas mentes, digamos, uma faculdade de certa plasticidade, mas também de grande lucidez, e munidos do recurso de inúmeros conhecimentos prévios, não se tem condições nem de imaginar a princípio o que seria uma noção de espaço e tempo primordiais, e muito menos, em seguida, desejar compreender o que é eternidade e infinitude. Por isso, o estudo da criação positiva, amparados pelas artes da alquimia, da astrologia, da cabala e do hermetismo, são desnecessários para aquele que não ousa aprender com a subjetividade. E, desse modo, é desnecessário também abrir espaço para o conhecimento do que seriam, a princípio, termos como espaço e tempo primordiais, a eternidade, a infinitude. Voltamos a lembrar que, neste ramo do conhecimento esotérico, precisamos da ingenuidade da criança e da altivez espiritual dos anciãos. Meus caros senhores e senhoras, as ciências sagradas compreendem os 4 pilares tradicionais daquilo que fundamenta a gnose, a magia e a mística, ou seja, tudo aquilo que compreende as razões do esoterismo. Esoterismo, sendo profundamente
aquilo que está oculto aos olhares dos profanos e dos exoteristas religiosos, será então decifrado apenas pelos olhares dos que compreendem a realidade pelo despertar dos caminhos da gnose, da magia e da mística em seus dias e noites. Percebamos que neste caminho, e para que o ser adquira o conhecimento necessário para habitar o interior do templo, ou seja, que a esfinge não mais tente lhe devorar, o conhecimento básico sobre as 4 arcanas artes, ou as ciências sagradas, se faz necessário. É sabido que o conhecimento superficial das 4 artes é necessário, mas o conhecimento aprofundado nas 4 talvez fade o ocultista ao caminho da provável loucura. Foram poucos aqueles que se aprofundaram com coerência em 2 ou mais dessas artes. E quando isso se faz, ocorre que o uso de recursos que permitam referenciar uma na outra, fundamentar uma na outra, tenham clareza e coerência no seu trabalho. Vejamos, conhecer basicamente, superficialmente, que seja o trato com as 4 artes, lhe garante que a compreensão de qualquer uma dessas passe a fazer sentido para o buscador com grande facilidade, e que assim possa desenvolver as relações adequadas, quando necessário, entre elas, ao desenvolver qualquer uma em particular. E, ao tratar de aprofundamentos entre 2 delas, vejam que será fácil relacionar qualquer uma destas ciências entre si, mas voltamos a lhes lembrar, o aprofundamento em várias delas, entre 3 ou mais, mesmo que não ocorra óbvio conflito algum entre elas, é provável que ocorram sim conflitos em seus dias e noites da sua vida profana. Nunca teremos acesso a tudo que nos tange ao particular das ciências sagradas nessa vida. E o risco de abdicar do contato com seus próximos, com seus amigos, seus familiares, do trato comum da vida, em troca de conhecimento do máximo possível delas, lhe conduzirá ao isolamento. E dessa forma, o necessário trato da fraternidade humana se perde. É claro que o ocultista completo opta por ambos os caminhos da gnose, da magia e da mística. E esse caminho é inevitável, mas o completo domínio das 4 ciências sagradas certamente não lhe possibilitará a colheita de frutos coerentes com a busca do adeptado. Se esta é a sua busca, saiba que é um óbvio exagero, pois, mesmo todas as artes sendo irmãs, elas tratam de propósitos diferentes. Outro ponto é que a dedicação necessária à área de seu interesse certamente se perderá, e o caminho, uma vez perdido, nunca mais retorna ao que era. Ao se dedicar profundamente sobre todas, você retorna ao caminho da superficialidade e não desenvolverá novamente domínio sobre nenhuma delas. Mas existe uma alternativa e trataremos dela futuramente. Antes disso, recomendo a cada um de vocês que retornem às nossas playlists iniciais, playlists de número 1 e 2 no YouTube, se não aos episódios iniciais que estão todos listados aí no Instagram. E eu agradeço a cada um novamente, agradeço aos nossos 100 seguidores atingidos no YouTube, agradeço a cada um mesmo. Quando souberem de alguém que gostaria deste tipo de conhecimento, por favor, divulguem nosso trabalho, somos sempre muito gratos. E non nobis Domine, non nobis, sed nomine tuo da glória. Obrigado, meus caros senhores e senhoras, até o próximo episódio e fiquemos todos no bem, sempre.